Bom, o fim de semana foi de futebol valendo a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro segue com a melhor campanha invicto na competição e já o Araxá e o América de Teófilo Otoni foram rebaixados para o módulo 2. Então nós vamos assistir agora os gols do domingo e esse fim de semana que foi recheado aí do Mineirão. Assistimos os gols agora. Pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro, o Tupi recebeu o Cruzeiro em Juiz de Fora. A equipe mista da Raposa foi superior durante todo o tempo e mostrou por que invicta na competição. Os donos da casa começaram empolgados. O Tupi corria muito e tentava marcar no campo de ataque. Aos 5 minutos, Tinga deu belo passe para Mike, que cruzou para Dagoberto marcar o primeiro gol da partida. O segundo tempo, o Cruzeiro partiu para cima e aos 9 minutos, Egídio fez grande jogada, driblou o goleiro e tocou para Borges. Cruzeiro 2, Tupi 0. Em Belo Horizonte, o Atlético recebeu o Vila Nova. A equipe já havia garantido a 2ª colocação e não tinha chance de terminar melhor a campanha. Para o time de Nova Lima, a vitória significava a confirmação da passagem às semifinais do Mineiro. Logo no primeiro tempo, o Tchô cruza para Max Carrasco e faz gol do Vila na partida. Aos 31 minutos, Luan manda bola rasteira pela esquerda. Jô tenta chegar, mas é Ronaldinho que aparece e manda curtinha para o gol. Aos 36 minutos do segundo tempo, cruzamento para a área, Ronaldinho tenta emendar, mas a bola sobra para Rocinei virar o placar no Mineirão. Em Nova Serrana, Guarani e Boa Esporte, as duas equipes já não tinham mais pretensões na competição e entraram em campo apenas para cumprir tabela. Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos, Jobert do Guarani marca. André Luiz empata o jogo aos 31 minutos do segundo tempo. E Adalberto completa o placar para o Guarani. Guarani 2, Boa Esporte 1. Pela primeira vez, o Tombense disputa a elite do futebol mineiro e não fez feio diante do América de Teófilo Otoni. O primeiro gol do Tombo foi marcado por Júnior Negão, que vai para a segunda fase como artilheiro ao lado de Borges do Cruzeiro. Jailson, no belo chute de entrada da área, completa o placar que coloca o Tombense em terceiro lugar no Mineiro. E o último jogo da rodada fica com Nacional e Araxá. As duas equipes entram em campo brigando para não cair para o módulo 2. Apesar do time do Alto Paraíba sair na frente, o Búfalo correu atrás. Nacional 2, Araxá 1. A primeira fase do campeonato termina com o Cruzeiro invicto em primeiro lugar. O Atlético, em segundo, joga contra o Tombense, que aparece em terceiro. O Vila Nova garante o 4º lugar e joga contra a Raposa. A Federação Mineira de Futebol ainda não definiu a data para os jogos da semifinal. Lá embaixo da tabela, América de Teófilo Otoni e Araxá, rebaixados, voltam ao módulo 2 do campeonato. Custa subir, depois desce rápido, Depois né? desce rápido, sobe, desce rapidinho, né? Sobe com uma dificuldade, mas desce rapidão. O Araxá, o ano passado, ele fez um módulo 2 excelente, né? E veio com a proposta de, pelo menos, tentar se manter na primeira divisão do Mineiro, mas, infelizmente, pecou na própria falta de capacidade ali de conseguir vencer os próprios times do interior. Então, conseguiu vencer o América na primeira rodada. Isso até parecia que esse Araxá ia embalar, mas não teve jeito. Agora, vocês falam que eu falo de São Paulo, mas você viu a vitória do Cruzeiro, né? Quem fez os 2 gols? Dagoberto e Borges. Edição de São Paulo, lá do time do São Paulo, que em 2006, 2007, se não me engano, né? Que arrebentou. Ex-tricolores. Ex-tricolores 2. Agora, mas vai dar, na minha opinião, dá a lógica, né? Daqui, Cruzeiro e Atlético para decidir. Pode ser que uma grande zebra aconteça. Mas é raro. O que você chama de zebra? Eu acho que é Tombense eliminar. Não, pelo amor de Deus. Eu vou subestimar o Galo. Igual o Ronaldinho Gaúcho fez com o meu time, não vou fazer, não. Pode até acontecer alguma surpresa, porque o futebol hoje está muito mais dinâmico. A gente nunca se espera. O jogo contra o São Paulo, todo mundo achava que o Atlético, por exemplo, na Libertadores, poderia dar uma pressão no São Paulo. E não foi o que aconteceu. O São Paulo acabou ganhando. Então a mesma coisa é essas semifinais do Campeonato Mineiro. Pode acontecer do Tombense ou do Vila Nova arrancar um empate no primeiro jogo, mas é claro que sempre terá aquela supremacia dos times da capital, referendo-se ao Atlético e ao Cruzeiro. E tudo indica que provavelmente teremos uma final, um grande clássico, né? Assim como foi na abertura. Sim. E como nós falamos na semana passada, seria excelente uma final, né? Fechando o campeonato com um clássico. Seria muito bacana. Quando eu vejo, eu particularmente não entendo muito futebol, mas quando eu vejo times menores, como por exemplo o Tombense, o próprio Vila Nova, chegando, por exemplo, numa semifinal, como eles chegaram,
a gente lamenta, como o Maurício falou, só se der uma zebra mesmo para eles ganharem. Mas a gente lamenta, né, o fato de eles não poderem avançar tanto como os times principais no sentido de serem da capital, né? Porque eles não têm, por exemplo, o mesmo investimento. Não, às vezes um né? jogador folha do time grande paga a salarial folha inteirinha do outro time. Quer dizer, então isso, muito... aliás, era uma coisa que precisava ser revista, né? O governo precisava intervir em relação a isso, criar regras, especialmente para o futebol brasileiro. A disparidade é muito grande, muito né, grande entre o time do interior e da capital. Só para você ter ideia, o Tombense é um time de empresários. Ele foi formado recentemente, há pouco tempo. Conseguiu já marcar sua história no Campeonato Mineiro. Isso é um marco. E chegar e estar entre os 4 melhores da inclusive capital. melhor do que o próprio América, que é um time que tem mais investimento. Qual foi a torcida do América no último jogo? Não passou de 300 torcedores, foram 260 não, e alguma coisa. Aí não é torcedor não, é testemunha. Testemunhas, exatamente. Pessoas foram lá testemunhar a derrota do América para Tombense. O América que é tão querido, eu não entendo essas coisas não. Até um grande abraço de novo ao Jorge Americano lá do Mercadão Municipal, que recebeu tão bem eu e o Jean, que é vice-presidente do América, mas, meu Deus do céu, o América... E todo mundo torce para o América, né? Pode ser atleticano, pode ser cruzeirense, sempre torce para o América dar certo. Sempre dá aquela força para o América, mas parece que o América não quer receber essa força que vem do atleticano e nem do cruzeirense, porque não tem jeito. Mesmo mandando aquela energia de casa da televisão, o América não consegue arrumar nada. Pelo menos não foi rebaixado, mas continua na Série A do Mineirão. Mas esteve bem próximo do rebaixamento, né? Ele não foi rebaixado até pela incompetência de outras equipes que estavam abaixo dele, porque senão também... Mas parabéns ao Tombense e ao Vila Nova, que também deu uma levantada. Né? O Vila quem sabe dar um tombo aí no Atlético, ou se não dar uma virada nova aí no Cruzeiro. Porque o Vila Nova também é um time de tradição, né? Tem 105 anos de fundação aí, né? Já tem histórias no Campeonato Mineiro, então é bom que ele também esteja entre os 4 aí para representar a cidade de Nova Lima. Vamos para São Paulo então, agora o Paulistão está definido também. São Paulo perdeu para o Mogi Mirim, mas um jogo completamente de reserva e o Mogi também já estava praticamente classificado. Os 4 grandes, eu digo 4 grandes, São Paulo, Palmeiras, Santos e Portugal, o Corinthians, que eu não quero falar o nome, Santos e Corinthians, os 4 grandes lá e também alguns do interior. Agora o destaque mesmo, na minha opinião, fica para o Ituano, que conseguiu se livrar do rebaixamento aos 46 do segundo tempo. Empatava 1-1 com o Palmeiras e aos 46 minutos do segundo tempo arrancou um gol chorado, rapaz, mas chorado, que a presidência quase caiu lá de cima da tribuna pulando, porque realmente... Agora, imagina a sensação do torcedor que está ali no estádio e aos 46 ele resolve sair do estádio. Vou embora, perdeu. Acabou, quando rebaixado. Ele tá lá fora, ele ouve o barulho do gol do time dele, aí como é que ele fica, voltar, né? Ele dá aquela vontade, eu acho que o coração do cara dispara. É até perigoso esse tipo de situação. É até um piripaque, um infarto ali, né? E só que, assim, os dirigentes sabem a receita que é você permanecer na elite, do futebol paulistão, até ir para a segunda divisão é um dinheiro que se perde muito grande. Para finalizar, Libertadores, agora... É isso que eu ia perguntar, você acha que o meu Galo vai ganhar de quanto do São Paulo, do Maurício? Olha, é dia 2 o jogo, né? Dia 2 de maio? Dia 2 de maio. Dia 2 de maio lá no Morumbi. Quinta-feira, 2 de maio é quinta-feira. É lá no Morumbi e depois a volta aqui no Independência. Deixa eu te falar um negócio. É um jogo totalmente imprevisível. Eu acho que é o mais doido de todas as oitavas, acho que esse é o mais imprevisível, na minha opinião. Com certeza, até porque vem desse último jogo, onde o Ronaldinho disse que era só um treino de luxo, então aquilo mexeu com os jogadores de São Paulo. Não sei se vocês viram um vídeo que foi divulgado pela assessoria de São Paulo, que o Rogério pedia ali, que aquela camisa... pregou ali, gente. Ele fez uma pregação ali, né? Pregou, ele falou assim, só que oportunidade que Deus deu pra vocês. Que Deus tá dando pra você vestir essa camisa, então que vocês têm que honrar. Então o time entrou já com aquela força, com aquela fé e vontade de ganhar. Então esse próximo jogo pode ser um jogo muito difícil mesmo, tanto para o Atlético quanto para o São Paulo. Então é muito difícil você fazer chegar aqui e falar, o Atlético ganha de 2-1 ou o São Paulo ganha de 2-1. Não. Todos os dois têm chances de ganhar tanto um jogo quanto o outro e passar para a próxima fase. O negócio é esperar o jogo mesmo e aguardar quem será o classificado. Não, então, só uma Deixou o São Paulo chegar, é complicado. Só uma dica para o Leonardo Silva, os crentes ali do time do Galo, né, o Richardson, não sei quem mais é crente ali, hora antes do jogo, viu? Prega igual o Rogério sempre pregou para ver se vai. Tá certo. O que vale também a pena também dizer que predomina o fator casa, né? Exato. Porque agora São Paulo no Morumbi
tá quase imbatível esse ano também. Isso. E o Atlético também, né? Imbatível, quase não, imbatível, não perdeu ainda na Independência. Então, tirando todo tipo de bairrismo de lado, eu acredito que o Atlético ainda é favorito, em função do time mais entrosado, de tudo isso, mas deram força, deram uma injeção de adrenalina no São Paulo aí, que vai ser difícil, a não ser uma bomba e aconteça. Outro jogo que eu acho também que vai ser assim, bem imprevisível, que eu acho que é o mais difícil também dessas oitavas, Boca Juniors e Corinthians, né, Billy? Jogão, né? Porque o Corinthians venceu o Boca na final, né? Então, o Boca vai vir com aquela sede de vencer o Corinthians, talvez até tentar já eliminar o Corinthians para poder passar na fase, porque o Corinthians, queira ou não, também é um forte candidato, apesar de não estar mostrando o mesmo futebol do ano passado, está oscilando bastante, mas vem ganhando seus jogos, ora perde um joguinho no Paulista, mas na Libertadores vem bem. Então, vai ser um jogo muito complicado também para o Corinthians, tanto quanto para o Boca, né? Então, eu acho que os dois jogos que irão movimentar mesmo a próxima fase da Libertadores é Atlético São Paulo, Boca e Corinthians. E se o São Paulo passar, tem probabilidade de pegar lá o Palmeiras lá nas quartas de final, né? Que pode ser também um jogo difícil por se tratar de um clássico paulista, né? Apesar que o Palmeirinha não aguenta o São Paulo na Libertadores, já tem histórico para isso, mas também não dá para subestimar, eu tô brincando. Com certeza. É complicado. Acho que ficou bonito essas oitavas da Libertadores. Ficou bacana. Passou o Grêmio e Fluminense. Os melhores, né, que fizeram uma boa campanha. Claro que Fluminense e Grêmio passaram ali no empurrão, aos trancos e barrancos. As vagas foram decididas já no finalzinho, né? Mas acabou classificando. São times grandes, né, brasileiros, que têm totais chances e reais de conseguir chegar no final de Libertadores. Mais algum destaque, Billy? Quarta-feira, jogo da seleção no Mineirão, né? Uau, Brasil e Chile, né? É mais uma chance que o Filipão tem de testar alguns jogadores para selecionar aqueles que irão participar da Copa das Confederações. E, além do mais, receber a seleção no Mineirão também, que é um evento teste para a Copa das Confederações, posteriormente a Copa do Mundo, né? E eles também querem fazer definir o sistema de trânsito em torno do Mineirão. Então, eles já vão aproveitar esse jogo, a segurança, para poder colocar em prática todo esse trajeto, essa logística aí de Copa do Mundo e de Copa das Confederações. Billy, a gente quer te agradecer mais uma vez pela sua participação, sempre muito abençoada e muito precisa. Então, você quer encontrar o Billy, portaldotorcedor.net, certo? Lá te encontra, lá encontra os comentários e todos os comentários e tudo sobre futebol, vôlei, esporte em geral. Tamo junto. Eu que agradeço.